Olá, amante do terror. Sem olhos, máscara azul, jeans azul, boletom preto. Te remete a alguma coisa? Se você tá no mundo das creepypastas já faz um tempo, eu acho que você já deve ter ouvido falar no Eyeless Jack. Eyeless Jack é uma creepypasta da Era de Ouro, que era uma época em que as creepypastas estavam bombando, não importando o quão ruins ou boas elas eram. Só que com o passar do tempo, elas foram meio que estabilizando. E hoje é mais Analog Horrors e ARGs. Só que ainda hoje elas continuam populares, então por que não abordar uma das mais clássicas? Jack sem olhos. Mas tem um porém, falar de Eyeless Jack é meio complicado, porque ele não tem uma origem definida e ainda tem um monte de versões. A única canônica não conta exatamente a origem dele, só como ele age, mas eu vou fazer o meu melhor para te fazer entender quem ele é, com menos lacunas possíveis. Mesmo tentando, ainda vai ter. Primeiramente, a gente vai falar da creepypasta em si, o que ele faz, quando, como ou por que ele aparece e essas coisas. Depois, a gente vai falar da origem, só que eu vou resumir porque ela é meio longa, cheia daqueles detalhezinhos. Enfim, a gente vai ver sobre Eyeless Jack. Primeiro, a creepypasta em si. Eyeless Jack é descrito como um ser humano com moletom preto, jeans azul, máscara azul e, claro, sem olhos. E dos olhos sai uma substância negra que é desconhecida, mas que é descrita como tendo mau cheiro. Ele seria um ser corpóreo, mas teria características físicas sobrenaturais. Eu falo mais sobre elas depois. Ele entraria em casas à noite com uma faca ou bisturi, não sei. Enquanto as pessoas estivessem dormindo, ele abriria elas e tiraria e comeria o rim. O único padrão nos ataques do Eyeless Jack é que ele nunca ataca mais de uma vítima por vez. E uma história conta muito bem, a história de Mitch e Edwin. Nas bordas de uma floresta em Saskatchewan, um homem de 23 anos chamado Mitch se muda para uma nova casa junto de seu irmão Edwin. Uma semana depois, Mitch acorda com um corte enorme em sua bochecha. Depois de ir para o hospital, o doutor revela que o rim esquerdo de Mitch foi cirurgicamente removido durante a noite. Lá pela meia-noite, Mitch acorda de repente só para ver uma figura usando uma máscara azul com um líquido preto vazando das órbitas por trás da máscara. Eyeless Jack. Mitch estava aterrorizado, mas ainda assim conseguiu pegar o seu celular e tirar uma foto antes do Jack atacar, fazendo um corte em seu peito. Mitch escapa e some pela floresta, onde ele cai inconsciente. Quando Mitch acorda no hospital, foi revelado que seu irmão Edwin havia sido morto noite passada. Seus pais o levaram para casa para recolher seus bens. Quando ele entra, Mitch vê o corpo de Edwin com um objeto pequeno ao lado dele. Ele o observa só para reparar que era o seu próprio rim, com um pedaço mordido, coberto por uma substância preta. O corpo de Edwin foi cremado alguns dias depois daquele ataque. Essa história mostra algumas coisas, que Eyeless Jack não mata mais de um, ele escolhe quem ele vai atacar. E se por acaso a vítima fugir, ele procura outra na mesma casa, que no caso foi o irmão de Mitch. A forma dele agir é, ele invade a casa, abre a pessoa, come o rim esquerdo, porque o rim esquerdo, não sei também. E pelo que dá a entender, ele não simplesmente rasga a pessoa, ele faz meio que um procedimento cirúrgico, que a pessoa sequer acorda, só acorda no dia seguinte percebendo que um rim sumiu. Só que se a vítima acordar por acaso, aí sim ele a mata de um jeito brutal, que nem foi com o pobre do Edwin. Essa é a canônica, mas o problema é que ela não explica a origem do próprio Eyeless Jack, isso fica meio que em aberto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a mais popular, que foi mais aceita pela maioria. A origem do Eyeless Jack tem um monte de versões, algumas mais conhecidas, outras menos. Mas o fato é que nenhuma delas são canônicas. Então, a gente poderia abordar qualquer uma que não teria problema, eu acho. Então, vamos ver. Resumidamente, Jack era um garoto normal em uma faculdade. Ele era meio recluso, não tinha muitos amigos, além do próprio colega de quarto, Greg. E além do Greg, tinha uma outra garota chamada Jenny. Jenny era uma garota bonita, simpática e possivelmente um bom partido pro Jack. Mas eu já posso adiantar que ela não é nada como o Jack estava pensando. Ele morava no campus da faculdade, porque era mais fácil que viajar uma longa distância só para voltar todos os dias. Só que lá acontecia uma coisa muito estranha. Só que o mais estranho é que ninguém via, ou pode ser que todos viam,
mas fingiam que não. E o que era? Bom, uma certa noite, o Jack sonhou com alguém pregando o seguinte: Louvado seja Charnobog, pois as suas mãos manchadas de sangue trarão a salvação a todos nós. Ele nos aproximará do nosso paraíso eterno. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Saúdem a Charnobog! Saúdem a Charnobog! E então ele acordou. Ele pensava ter sido só um sonho estranho. Mal sabia ele que iria se tornar realidade. Em um certo dia, a Jenny convidou ele para ir até um certo lugar que ela e seus amigos iam, que era uma caverna meio afastada do campus, que quase ninguém sabia, exceto ela e os amigos dela, e agora o Jack. Ele foi e conheceu alguns amigos dela. Eles estavam meio relutantes com a presença do Jack. E o problema é que ele também notou isso e ficou desconfortável. Mas a Jenny confortou ele novamente, e parecia até que estava rolando uma química entre os dois. Mais tarde, o Jack voltou para o dormitório e contou ao Greg sobre a Jenny. Só que o Greg disse que ela era encrenca. Ela lia livros sobre cultos, livros bem pesados que envolviam até sacrifícios humanos e tudo isso à la Lovecraft. Mas o Jack pouco se importou e foi dormir, porque essa era a primeira oportunidade de ele ter uma namorada, e não iria perder ela por conta de boatos sem fundamento. Então, às 2 da manhã, o Greg avistou uma fogueira lá longe, e a fogueira estava no mesmo lugar que o Jack visitou mais cedo, aquela caverna. O Jack achou que era um incêndio, já o Greg tinha certeza absoluta que se tratava de um culto. O Greg pediu e insistiu, quase implorou para que ele não fosse, porque era furada e podia dar ruim. Mas o Jack foi mesmo assim, até porque alguém poderia ter perigo, mas digamos que foi a pior escolha que ele já teve na vida. Quando ele chegou, ele viu pessoas ao redor de uma fogueira, louvando um tal de Chernobog, que meu palpite é que seja um demônio. Assim que ele viu isso, ele logo tentou voltar correndo para o campus, só que no meio do caminho ele acabou trombando com a Jenny. Inocentemente, ele pensou que ela também tinha vindo investigar aquele fogo e iria acabar se topando com aquele bando de esquisitos. Só que mal ele sabia que aquilo era uma armadilha para ele, que ele caiu que nem um patinho. Eles prenderam ele num círculo, com os braços amarrados nas costas, pronto para fazer o ritual. E o que era esse ritual? Para virar um dos filhos de Chernobog. A própria Jenny fez questão de arrancar os seus 2 olhos friamente, e dentro das órbitas ela derramou uma substância negra à base de alcatrão, e o Jack, obviamente, morreu. Ali mesmo. Só que ele não permaneceu morto. De um momento para o outro, ele levantou, ressuscitou. Ele parecia mais um zumbi, mas não agia exatamente como um. Por quê? Porque ele massacrou todo mundo que estava ali. E quando matava, arrancava os seus rins esquerdos. E até pegou a máscara de um deles. O líquido preto escorria das suas órbitas e escorriam para a máscara. Esse evento ficou conhecido como o Massacre de West Point College, onde vários alunos foram mortos e todos estavam sem um rim esquerdo. O motivo para eles estarem sem um rim esquerdo é desconhecido. E quanto ao aluno Jack, ele foi dado como desaparecido.